meu nome é Leida Gabriel, mas conhecida como ex-vovó do pó, baiana, não tinha na época. Aleluias. Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Na época não conhecia o verdadeiro Jesus que salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo. Aleluia. E outrora criada ali na antiga favela do Terrela, Bar Santa Figênia, São Lucas, Palco Meu, Buraco Quente, Pedreira, tudo foi a minha infância. Meus pais em outrora não aceitavam crente na porta. Na época, hoje não, hoje meus pais partiram para a glória, mas em outrora eram espírita. E quando nós não temos uma família alicerçada na presença do Senhor, o pai e a mãe podem dar o melhor para os seus filhos, mas se não tiver Jesus, igreja, o adversário ele adota para qualquer coisa, ele tem um trabalho. E eram de 3 irmãs, eu a mais velha da casa, pela sociedade fui deficiente mental. Era uma pessoa antes de conhecer Jesus, epilética, tomava 10 faixas pretas de remédio. E ali, passados os tempos ali naquela favela, antiga favela do Perrela, meu pai, ele tinha pavor, ele tinha pavor do ladrão. E ali tudo que eu ganhava dentro dessa favela, quando ele chegava do trabalho, minha mãe falava, Delino, vai lá no barracão de fulano, vê se a Leida ganhou mesmo essa mercadoria. E ali, igreja, passado o tempo, aliás, Aleluia! Um dia pegando o dinheiro da minha vizinha, nessa época eu estava com 7 anos de idade para 8. Quando a vizinha me deu o dinheiro dela para comprar uma mercadoria, foi aonde eu gastei o dinheiro da vizinha com bolinho de feijão. E foi uma das suas que eu mais ganhei. Nessa época foi 3 puxadas de correiada. 2 foi lambada e na terceira a fivela, a correia abriu e a fivela bateu numa das minhas pernas. Quase que eu perdi uma das minhas pernas. E ali tomei o pavor, né? Tudo que me dava para comprar, eu tinha que chegar com a nota e ali apresentar o truco. Mas nem de vazia, igreja, é oficina do adversário quando nós não conhecemos a palavra do Senhor. E ali comecei a observar, minhas irmãs iam para a escola, meu pai ia trabalhar, minha mãe ia fazer seus afazeres. Eu comecei a observar ali um buraquinho de uma porta, de uma cerca, como com o antigo 12, que hoje é o 33, o tráfico dava muito dinheiro. E não demorou muito para chegar ao grau. Apanhei dos mais velhos da favela e 2 palavras. Um dos mais velhos falava para mim, baiana, como eu tinha apelido, baiana também, baiana quem está na chuva tem que se molhar, e o bom cabrito não berra. Se perguntar qualquer um interno de cabeça branca lá dentro, perguntar o que significava em outrora esses 2 códigos que falava, eles vão responder. Igreja, para chegar ao grau aonde eu cheguei, eu apanhei dos mais velhos da favela. Passei por Subaco das Cobras, Morro das Pedras, Taquaril, Sumaré, Del Rey, Cafezal, Cachoeirinha, Sélvia, e ali andando fora Neves aqui, né, Graúna, aqui o Santa Fé, o Havaí, e para chegar ao grau aonde eu cheguei, eu apanhei dos mais velhos. E ali, infiltrei ali no tráfico aos 12 anos. Aos 18 eu comecei com um aviãozinho. Quando eu fui pegando mais um cargozinho melhor, aí já me tornei uma antiga 12 ali. Como toda moça pensa em casar, ter família, ter uma boa esposa, assim era eu também, meu sonho. Dei baixa na facção e conheci meu esposo em poucos tempos, faltando 3 meses para 18 anos. Ali casei. O esposo, um homem trabalhador, um metalúrgico, trabalhava na Mannesmann. Mas o casamento sem Jesus não é um pedacinho do céu. O meu, pelo menos, virou um verdadeiro inferno.
Porque minha sogra, meu sogro era espírita também, não aceitava crente na porta. E ali, passados os tempos, o meu esposo não aguentamos, mais no manicômio do que dentro de casa, Galba Pinel, Raul Soares, Clínica Santa Marta, Nato de Ribeirão das Neves. Minha esposa um dia chegou a falar: Leida, se seu pai pelo menos avisasse que eu tinha casado, que eu ia casar com uma moça deficiente mental, eu não tinha casado com você. E dali o casamento foi desandando. Não demorou muito, minha esposa ficou com 3 dedos decepados na faca. E ali de lá mesmo do trabalho, igreja, meu esposo desapareceu com a roupa do corpo. Peguei meus filhos com 6 meses de nascido, outro com 1 ano e meio. Levei lá para General Carneiro, município de Sabará. Sempre na mentira. Meu esposo, eu punha ele como réu e eu sempre era vítima. E ali, passados os tempos ali, lá dos meus pais, e um dia o adversário começou a buzinar, falar no meu ouvido: mata essas crianças, que da onde o dinheiro vem, seu pai não vai aceitar. Como meus filhos hoje são promessas do Senhor, nesse dia dobrei meus filhos com remédio de azepam. Quando a igreja eu ia jogar meus filhos dentro de uma cisterna de 35 metros, meu pai levantou de lá e me deu um pontapé. E ele gritava alto: corre, nega, vai lá, chama a polícia pra essa louca. Imagina se é na hora que nós tiver velho, se ela ia matando os filhos dela. Imagina nós, nega, na hora que nós tiver velho, ela vai matar nós também. Mas meu pai não conhecia a palavra de Deus nessa época. A minha mãe, cansada de me internar, orfanato, juizado menor, FEBEM, passei por quase todas as clínicas psiquiátricas de Belo Horizonte, só não parei em Barbacena. E ali foi passando os tempos. A minha mãe chamou meu pai lá e falou: Delino, vamos conversar. Meu pai foi lá para dentro, conversou com a minha mãe, depois meu pai saiu e falou assim: olha, Leila, você vai para onde você quiser. Os meninos nós não vamos deixar você levar, você vai sozinha, mas os filhos vão ficar aqui. Quando você puder mandar dinheiro, você manda. Igreja, eu tirei meus documentos aqui em Belo Horizonte no intuito de trabalhar honestamente e mandar dinheiro para meus filhos. Passei pelo Rio de Janeiro, Complexo do Alemão, Pavãozinho, Comunidade da Rocinha. No Rio eu não infiltrei no tráfico não, mas já tinha muitos companheiros conhecidos daqui, que já estavam miliando lá dentro. E ali, passado pouco tempo no Rio, trabalhei em casa de família, aí veio um conhecido meu e falou assim: Baiana, vamos para São Paulo, lá é lugar de ganhar dinheiro. Eu com a minha carteira branca, sem fichar, passei, cheguei em São Paulo, e ali, hoje eu falo que foi Deus que escancarou as portas do trabalho. Comecei a trabalhar na primeira rodoviária da Júlio Prestes, e como balconista numa bomboniere. Depois fiquei uns tempos ali na bomboniere, passei pela cadeia de restaurante japonês, e ali fui garçonete. Até ali a bandeja não tinha vindo. A bandeja igreja que eu costumo falar era que o adversário sabia o que eu mais gostava. E ali saí daquele restaurante, fui numa fábrica de linha seta, lá em Moema. Fui retroseira, meadeira na fábrica de linha seta. Quando eu saio da linha da fábrica, vou para o aeroporto de Congonhas limpar avião. Aqui fala conservador, em São Paulo fala limpadora. E ali, limpando avião, ali veio o convite. Baiana, nós conhecemos o seu trabalho, você passou foi falando as comunidades da favela que eu passei tudo. Para sair daqui, igreja, e ir para o Rio, para São Paulo, não precisava eu levar meu currículo para lá não, porque lá todo mundo sabia o que eu mexia aqui. E ali quando fez o convite, eu não falo assim que foi as más companhias não, nem que fazia a oficina do adversário. Quando fez o convite eu abracei. Igreja, tudo o tráfico de São Paulo me deu, eu ganhei. Passei pela Vila Brasileira, Joaniza, Jardimira, Diadema, Vila Santa Catarina, tudo o tráfico deu, eu ganhei lá. Uma boa casa na Vila Penteado. Mas um dia a federal bateu dentro da minha casa e foi a primeira cadeia, 7 anos,
porte de arma, formação de quadrilha e tráfico, Nataliba Leonel. Quem conhece São Paulo, conheceu a ex-Carandiru. A ex-Carandiru ficava na Cruzeiro do Sul e a Taliba no Santana. Eram todas duas cadeias na divisa. O que eu pude aprender com a experiência que eu aprendi lá dentro do sistema? Não conhecia a palavra, não era crente lá, mas foi pela palavra que Deus deixou, que eu confessei Jesus lá dentro. Aleluia! É o suficiente que eu Glória a Deus! a palavra, igreja. E o sistema pode ser espírita, pode ser ateu, pode ser católico, pode ser desviado. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Aleluia! Aleluia! Um pastor num banho de sol, há 40 anos atrás a gente chamava protestante. O pastor ministrando lá, ele foi lá no banho de sol onde eu estava e falou: moça, Deus manda te falar que hoje você está aqui, mas no tempo dele você vai estar para o lado de fora levando a palavra. Aleluia! Glória a Eu Deus! sem entender nada, igreja, e falei: sim, Senhor. Quando penso, não, na outra semana, o pastor falou assim: moças, a cadeia não é um inferno. E eu, com muita reverência, peguei o ouvido, pus na boca da colega e falei assim: esses protestantes devem estar doidos. Quantas conhecidas nossas morreu matada aqui dentro dessa favela, dentro desse presídio. Só não vi mais o inimigo de chifrinho, mas nós estamos no inferno. Ô igreja, Deus não deixa seu povo envergonhado. Aleluia! A palavra me falou no meu coração, aonde fez eu confessar Jesus como meu único e suficiente Senhor da minha vida, foi lá em Ezequiel. Deus não deixa seu povo Glória a Deus! envergonhado. Glória a Deus! Quando eu tirei a boca do ouvido da colega e falei, o pastor virou para as meninas, que já era cristã lá, e falou assim: moças, quem tem as suas Bíblias, abre lá em Ezequiel capítulo 7. E do versículo 1 ao versículo 27, o pastor começou a ministrar essa palavra. Igreja, um dia no banho de sol, como todos os sistemas têm, mesmo encarcerado, mas porém liberto, sempre tem uma pastora. Na minha aula lá da galeria, tinha uma pastora encarcerada, mas porém liberta. O dia que ela fez o atento em Romanos capítulo 10 e 9, a saber com a tua boca confessar o Senhor, Aleluia! eu levantei a mão cansada para o Senhor lá dentro daquele sistema e confessei Jesus como Glória a Jesus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Igreja, olha para você ver o que a palavra falou no íntimo da minha alma. Ezequiel capítulo 7. Eu vou só ler do versículo 23 ao versículo 27. Amém, igreja? Amém. E Deus falou a Ezequiel: faz uma cadeia, porque a terra está cheia de crime e de sangue, e a cidade está cheia de violência. Aleluia. E farei os piores entre as nações, e possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, e eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Miséria sobre miséria se virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. Glória a Deus, aleluia. Olha o versículo 27. O rei se lamentará, e o príncipe se descerá de amargura, e as mãos do povo da terra se amolecerão. Conforme o seu caminho lhes farei, e com seus juízos julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Sabe que me mandou para o sistema paulista. Foi Deus que mandou para dar livramento de morte. Muitas famílias que não lê a Bíblia paga advogado para tirar seus filhos, seu esposo lá da cadeia, mas não sabe louvar lá da palavra. Quando chega aqui, vai, e não sabendo que foi Deus que mandou para lá, para dar livramento de
embora. Glória a Deus. Igreja, depois que eu saí de Ezequiel, capítulo 7, eu fui para Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Depois, antes de formar na madre da mãe, Deus havia nos escolhido. Pode ser o jeito da mãe ateu, da mãe católica, Aleluia. da mãe evangélica, que pega seu bebezinho e traga para a igreja e o pastor ministra. Provérbio 22:6. Instrui a criança o caminho que deve andar, porque quando crescer não desviará. Então, igreja, todos nós que passamos pela cadeia, a gente conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse. Mas para mim ficou várias passagens, ficou marcado em meu coração. Quando eu saí de Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus levou lá em João capítulo 10 e o versículo 10. O adversário das nossas almas, ele vem como ladrão. Ele veio para matar, veio para roubar e veio para destruir. Mas o nosso Deus, Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Aleluia! Santo, aleluia. Igreja, Glória a Deus. depois de 7 anos ali naquela cadeia, porte de arma, formação de quadrilho, tráfico, ali as passagens das Bíblias, a palavra de Deus para no meu coração. Com 7 anos, o que eu pude tirar de experiência de dentro do sistema? Quando nós estamos dentro da cadeia, pagando, tudo que acontece lá fora, lá dentro do sistema, a gente sabe tudo que acontece lá fora. E quando a gente está por lá de fora, a gente pode matar um lá que vai saber 3, 4 dias. Mas dentro do sistema, tudo que passa lá fora, a gente sabe. O que eu pude tirar com esses 7 anos lá? Quando eu estava lá, quando eu paguei 7 anos lá, quantos companheiros meus morreram matados lá dentro? Sabe quando morreu cá fora? Trocando tiro com a rota ostensiva Tobias de Aguiar, a famosa rota, que quando ela saía do batalhão, ela ia para sentar na mão. E muitos para chegar aos 70 até hoje, são poucos que estão chegando na minha idade, para a glória do Senhor Jesus. Então, amada igreja, não é o adversário que manda para a cadeia. Deus manda para a cadeia para dar livramento. Aleluia. São 2 alvará. Tem o alvará da palavra e tem o alvará de sangue. O de sangue, que eu costumo falar, é a cobra. Como é que a cobra alimenta? O alimenta pelo veneno. Quando eu sair daqui, vou correr atrás do preju. Quando eu sair daqui, vou correr atrás daquele X9. E aí vai. Não reza, não ora, não faz nada. Quando chega 100 metros, cai fora, cai. Quantos que já desceu a sepultura? Mas não foi por falta da palavra. Igreja, aquela porta abriu um dia. Eu fiquei mais 5 anos ali em São Paulo, rastelando o jardim, lavando o banheiro no Parque da Água Branca. Mas me deu uma saudade dos meus filhos. Nas quinta-feiras que eu ia vender, eu falei com o meu patrão: patrão, se eu me dar minhas férias, eu tenho filho cá em Minas. Quando ele me deu as férias, eu cheguei no Barra Bahia. Sobre a primeira sessão, antiga 18, entre Santa Fé e São Miguel. Peguei meus filhos com 12 e outro com 13. Meu pai não fez muita pergunta não, só falou assim: minha filha, pensei que os paulistas tinham te matado, mas foquei meu pai de falar para ele que eu era uma traficante e estava pagando uma cadeia. E ali ele falou assim: minha filha, volta para casa que nós estamos de idade e suas 3 irmãs casaram, só você que está sem esposa, vem para cuidar de nós. E aí eles já viram a diferença. Mas o que meus pais podem ver é no brilho do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Na minha vida. E aí comecei a pedir, saí aqui em Belo Horizonte, arrumei um trabalho numa conservadora, Aleluia. viajei para São Paulo, chegou lá, pedi as contas, e o patrão me acertou minhas contas, eu cheguei aqui no Barra Bahia. Só que enquanto o pai estava vivo, eu estava andando na presença do Senhor, trabalhando honestamente. Mas quando o pai faleceu, igreja, a minha mãe saiu daquele lote e foi lá para o Geraldo Labanca Justinal. E eu preciso falar. E a minha firma que eu trabalhei com ela, deixou todo mundo, deu ali, sumiu, ela faliu e deixou todo mundo ver navio ali.
E eu, ao invés de ir pedir ajuda na igreja, não pedi não. Chamei meu filho e falei assim, o negócio aqui tá russo. Ele falou, não, aqui fala tá osso. E o que eu faço, Deus? Quando eu pensei, falei, o negócio aí, eu movimentar uns 5, 6 quilos de droga, e como diz a linguagem do bandido, já não tinha linguagem do Senhor mais na minha mente nem na minha língua. Falei, o negócio é movimentar 5, 6 quilos, e depois, como diz a linguagem do bandido, pendurar a chuteira, mas não teve nada de chuteira. Quanto mais os 5, 6 quilos foi entrando, e eu fui me afundando. Igreja na 8ª boca de fumo. Quem conheceu a antiga favela do Terrela, a antiga favela do Índio, Beco na Biguara. Na época, eu fui ali da época do Domingão e ali do Pimpolho. E ali eu fui me afundando, traficando ali naquelas bocas. Fui espancada na época, ali por 4 militares da Rotana na época. Fiquei surda no ouvido, já estava lá no fundo do poço. 4 tumores malignos, cheguei a pesar 47 quilos, vestia roupa de 14 e 16 anos, mas não queria tomar posição. Os filhos foi cansando, a família cansa. E ali eu lá no fundo do poço. Nessa época eu assinei, já estava com 5 códigos assinados. E ali tive que sair, largar meu barracão lá no Índio e vim morar com o filho aqui no Bar Sônia, primeira sessão. O que acontece? Lá no fundo do poço, veio 4 tumores malignos, surda no ouvido, não sabia locomover com a surdeza. Mas lá no fundo do poço, aquela palavra que foi ministrada no sistema, 7 anos ali na cadeia de São Paulo, Thalita Leonel, ela não volta vazia. A palavra que é feita no culto ao ar livre também não voltou vazia, nem no Galba, nem na Pinel, nem na Soares, nem no NAP de Ribeirão das Neves. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, Jesus fala no meu coração: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, desafiarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso humilde de coração, e guardarei descanso para vossas almas. Aleluia. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Glória a Deus. Outra palavra que me fez lembrar, o Espírito Santo me fez lembrar. João capítulo 8, o versículo 32, terceiro, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Amado, lá no fundo do poço, 5 mandatos abertos, divisão da Tóxica atrás de mim, 10º batalhão. Lá no fundo do poço, tentei o suicídio, saí da casa de meus filhos. E ali um dia na casa de um determinado Deus, saí da casa do meu filho, porque ele pôs eu para fora. Tentei o suicídio, 1.500 miligramas de remédio controlado, socado com meio copo de cachaça. 5 Tegretol a 200 miligramas, daria 1.000 miligramas. 5 Gardenal a 100, daria 100 miligramas. Soquei meio copo de cachaça e tomei. A minha nora conta até hoje que quando meu filho estava sem dinheiro para pagar um carro para levar, a viatura veio para me levar, mas não veio uma, veio 2. Diz que o adversário falava na boca das pessoas: e aí, Hulk? E aí, Hulk? Prepara o caixão, que a baiana não vai vir mais. O outro falava assim: e aí, Hulk? Prepara o caixão, que a vovó do pó não vai vir mais. Oi, uma glória do Senhor Jesus. Tinha lá uma vizinha que a minha nora contou. Ela falou assim: ô Adriano, não liga não. Deus falou para nós, a sua mãe vai voltar, porque ele deu um plano na vida. Glória a Deus. A glória do Senhor Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Mesmo assim, eu fiquei no Galba uns tempos, saí de lá, mas não queria tomar posição. Aí meu filho falou: se quiser morrer, vai morrer lá fora. Fui lá para o bairro Esperança, na casa do meu filho mais velho. E meu filho, nem a cadeia, nem espancada não me doeu tanto, igual meu filho mais velho falou umas coisas duras no meu coração. Mãe, quando era preciso da senhora cuidar de nós, a senhora largou nós, preferiu fincar uma bandeira aqui
e saí, e o povo lá vai uma das maiores traficantes. E ali a senhora deixou nós, e não precisou nem de falar o resto. Ele falou: mãe, eu só não vou mandar a senhora embora da minha casa, porque do jeito que a senhora está atolada de remédio aí, carro pode pegar a senhora lá e eu e meu irmão culpado. Mas na hora que eu levantar, minha mãe, eu não quero ver a senhora não. Ô igreja, não foi lágrima de crocodilo não. A minha alma doeu a noite inteira esperando o dia amanhecer para sair da casa do meu filho. Quando eu saio da casa do meu filho, eu vou para um determinado bairro aqui perto. Cheguei lá, fiquei ali, mas foi me dando medo. Uma semana, 2 semanas, 15 dias nesse bairro. E ali falei: agora eles vão me matar, porque o Galba Veloso entregou os que me espancaram e eles não sabiam que pela sociedade eu tomava remédio controlado e foi me dando aquele pavor. Aí um dia eu saí 15 dias na casa daquele pessoal, eu fui para dentro do banheiro, enquanto ele estava roncando, era 2 horas da madrugada, e eu comecei, joelhei, coloquei meus 2 cotovelos na tampa do banheiro e comecei ali chorar, mas não lágrima de crocodilo, lágrima de arrependimento. Tinha um marido bom, trabalhador, não era crente. Quando eu lembrava dos meus filhos, que eu não dei um leite materno, que eu não vi os filhos crescer, que eu não vi os filhos no jardim, isso a minha alma doeu. Aquele pessoal da casa, eles não podiam nem sonhar. Cabaiana, que chefiava as bocas de fumo aí, no pote de água, formação de quadrilha, não podia nem ver. E eu chorando os pés do Senhor ali. Então, amada, aquela palavra, lá no fundo do poço, dentro daquele banheiro, Jesus falou: vinde a mim, todos Aleluia! Glória a Deus! E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! E aqui depois vem João 8:32, 36, diz: conhecereis a verdade libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. De manhã, amanheceu o dia, eu saí daquela casa, fui para a padaria da Scarlett, ali na Alfredo Una, no Barra Havaí, era uma padaria com lanchonete. Todos que movimentavam ali no tráfego, todo mundo tomava lanche naquela padaria. E eu saí do trem, esperei as meninas abrir e fui lá no fundo da padaria e falei: faça alguma coisa por mim. Eu estou surda, não sei locomover com a surdeza e meus filhos posto para fora. Essas 2 irmãs da Assembleia lá do Rio Branco, era dona da padaria e na época elas moravam lá em São Benedito. Aí fiquei ajudando essas moças na padaria. Quando fechava a padaria eu ia para casa. Aí do pessoal. Aí um dia a vizinha chegou na padaria e falou assim: dona Leida, Deus tem um grande plano na vida da senhora. E hoje eu faço um convite para a senhora. Na nossa igreja vai ter um culto de libertação, dia 2 de junho. Vai lá que Deus tem uma bênção lá para a senhora. 2 de junho de 2000, numa sexta-feira, culto de libertação. Cheguei ali, as irmãs oraram, o pastor orou, e a oração, igreja, é a chave da vitória. Aleluia. E o louvor também, Deus habita no meio dos louvores. Glória a Deus. Porque foi no meio dos louvores que eu fui curada de um tumor maligno. Aleluia. E uma Glória a hernia Deus. hiatal no esôfago. Foi nesse tempo de louvor. E a oração. E aí o pastor ministrando a palavra no culto de libertação, aí ele pediu que as irmãs me viessem. Pôs eu no meio, começou me abraçando, uma abraçando a outra, e eu ali chorando, e a oração, a chave da vitória. Quando essas irmãs terminaram de louvar a igreja, acabou de orar, elas foram se expondo cada uma para os seus lugares, e ali eu senti como aquele fardo, pecado, caindo, aquele fardo pesado, caindo por terra, em nome de Jesus. Aleluia. E eu nunca senti uma leveza tão grande naquela data de 2002, do dia 2 de junho de 2000. E ali
igreja. O pastor não fez um apelo, não. Acho que ele até esqueceu, mas eu reconciliei com o Senhor naquela data de 2012. Glória a Deus. Aleluias. Fui para casa. Primeiro ele falou assim: Dona Leida, vai para sua casa, o Espírito Santo de Deus está me fazendo ver que seu filho, sua nora, seu neto está tudo de braços abertos esperando. Aleluia! Mas eu não fui, eu fui direto lá para esse bairro, próximo aqui. Quando chega lá na casa do pessoal, eu falei assim: Helena, você já marchou em alguma cadeia? Já pagou cadeia? Ao marido com o bago do olho? Qual é, vovó? Vovó, quem disse vovó do povo? Que papo mais esquisito é esse? Aí eu falei assim: mas você já pagou alguma cadeia alguma vez? Que isso, Mariana, isso é uma esposa. Qual é que papo mais furado? Aí quando ele falou: mas vovó do povo, eu falei: vovó do povo não, velho. Eu estou te falando hoje, a partir de hoje, meu nome não é Baiana e nem vovó do povo. Meu nome é Leida Gabriel. Aleluia! Glória a Deus! Hoje é a última vez que eu durmo aqui na sua casa. Porque o Espírito Santo de Deus mostrou, passou lá com a minha família, está de braços abertos. Aleluias! Passei a noite ali e falei: olha, se eu fosse você, eu ia para os pés desse Jesus. Porque eu lá na cadeia, eu tinha aceitado Jesus lá no sistema paulista. E hoje eu reconciliei com o Senhor. Agora você, minha filha, está arriscando a sua pele com suas filhas aí. Glória. Até hoje não foi parar no conceito dela, nem você. Aproveita agora, vai para os pés de Jesus, crente. Porque eu reconciliei hoje. E hoje eu durmo aqui. Amanhã estou descendo para a casa do meu filho. Dia 4 de junho de 2000, no dia de domingo, o pastor fez o apelo lá na Alfredo Una, um salãozinho mais cheio do poder de Deus. Quando ele fez o apelo, eu saí lá de trás com as minhas mãos cansadas. Aleluia! Glória a Deus! Então é isso que Deus faz. A partir daquele dia 4 para dia 5, na casa do meu filho, Jesus me curou daquele tumor maligno no cérebro. Curou num período de louvor. Eu fui curada do tumor maligno no estômago, de uma hernia hiatal no esôfago. No culto público, também Jesus restaurou o meu ouvido. O Estado indenizar na época R$15.000 e usei Lima Souza Bar, ia dar 2 aparelhos de surdez, mas não precisou. Saí daquele ali do salãozinho, ouvindo. Hoje eu escuto até um gato no barulho. Qualquer barulho não tem nada, eu nunca pus aparelho. Jesus Cristo é o mesmo Deus. Hoje Aleluia! eu fui convidada. Aí no ano de 2002, eu desci as águas. No ano de 2002, eu desci as águas. 2004, eu fui convidada pela igreja da Assembleia para estar dentro do sistema. Aliás, 2003, na José Maria Alquimim, na Jovem Adulto, que é a José Abranche, e lá na Duda Madeira. 2003 eu entrei ali com 5 mandatos abertos, mas caminhando sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda, olhando somente para o Senhor, que é o consumador e autor da nossa salvação e da nossa fé. E fui caminhando. 2006, a SUAP entrou em 2006. Em 2005, era para todas as igrejas, kardecista, carismático, evangélico, todos tinham que tirar o atestado de bons antecedentes, que é o nada consta. E aí, quando foi em 2005, aí eu conheci a Batista Lagoinha em 2004, também com carta de recomendação autorizada pelo meu pastor da Assembleia. Eu comecei a cooperar com a Batista Lagoinha. Aí a Batista Lagoinha, eu fui para o DI, fui para o DEUESP, fui para Estevão Pinto e comecei a rodar as cadeias, que ela tem mais cadeia. E aí, quando chegou a minha vez, todos os da Assembleia já tinham tirado o nada consta. Só faltava eu para tirar o nada consta. A pastora chegava perto de mim e falava assim: Dona Leida, cadê o da senhora? E eu bico de siri. Não falava que eu tinha 5 mandatos abertos.
O pastor da Assembleia Maleita só falta da senhora. Igreja, a palavra de Deus. Hoje eu me ministro dentro do sistema, eu falo, olha, a chave minha da vitória é Romanos capítulo 8:1. Quando eu fui no culto dos adolescentes, lá na Assembleia Pergamina, o pastor lá da Braúna ministrou a palavra na Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não é segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí eu ganhei a primeira em 2005, era azul claro, mas eu fui mandar passar um plástico nela, quebrou, né? Aí até 2009, tudo estava sendo pedido. E aqui quando foi 2010, eu assinei uma tentativa de homicídio de 72, 2010 eu não lembrava, mas o Espírito Santo me fez lembrar. Tinha 38 anos, assinei os papéis e fui lá para o Centarim da Augusto de Lima, a Instituto de Identificação. Aí de 10 horas a moça falou assim, dona Leila, a senhora faz um trabalho tão bonito que é levar a palavra de Deus na cadeia, a senhora não quer dar baixa nesse processo? Eu falei, quero sim, senhora. Aí ela foi de novo, quando ela veio com as folhas, ela falou, vai no Fórum Lafayette e requer uma certidão criminal negativa e traz aqui para dar baixa. Aí eu perguntei para aquela senhora assim, eu falei, minha senhora, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, antes de sair, posso? Ela pode? Eu falei, a senhora tem certeza que de 10 horas da manhã às 14h30, a senhora só viu aí essa tentativa de homicídio? Só não viu aí o porte de arma, formação de quadrilha, o tráfico, o vício? Falei, minha senhora, se esses 4 tiver aí, hoje eu estou em Romanos 8:32 e 36 anos, conhecereis a verdade, e a verdade liberta lá. Se o Filho nos libertar verdadeiramente ele, e que tiver esses 4 aí, a senhora pode me dar que eu estou assinando. Hoje nós que passamos pelo sistema, nós falamos perdão de pena, igreja. Eu assinei uma tentativa de homicídio e o senhor apagou 4. Levei as folhas do Lafayette e ganhei a segunda certidão criminal negativa, que é essa aqui que dá baixa nos processos, que apaga tudo. O meritíssimo Eduardo Vilas Borges falou, dona Leila, seu testemunho é forte. E eu vou passar para a senhora vai levar 2 certidões criminal negativas. Uma a senhora vai levar para você estar ali para dar baixa, e a outra a senhora fica, porque aonde a senhora passar vai edificar a fé daqueles que estão lá. Está aqui nosso pastor. Hoje nós trabalhamos com a equipe, tudo que já passou para o sistema. Chama perdão de pena, viu? De cadeias ali na PPP, tinha pessoas ali que ia pagar 70 anos, e ali hoje é lá da Pedreira, a de 70 caiu para 0. E aí, igreja, é assim que Deus faz. Aleluia! Glória a Deus! Hoje eu tenho meus pais que partiram para a glória, salvo, tem minha mãe, que eu vivo, eu não culto, né? Testemunho. E hoje casei 2 filhos, noras minhas para a glória do Senhor Jesus. Quando foram morar com meus filhos, passou uma magrela, porque não sabia que a sogra tinha problema mental. Quando eu saí do galo, Deus só não permitiu que o inimigo comesse, foi meu cérebro. Já imaginou 10 partes de remédio controlado, babando igual cachorro louco, ainda movimentando nas bocas, sem dar um defraude de ninguém. Então não é o que deu, mas quando Deus tem plano nas nossas vidas, o adversário ele pode tocar até nas enfermidades. Aleluia! Mas Jesus, Ele é que dá a vida. Aleluia! Glória a Deus! Por isso estou muito alegre de conhecer mais uma partida da igreja que vai. Aleluia! Glória a Deus! Eu deixo uma palavra, Mateus capítulo 11, o versículo 28 e 29. Eu deixo uma palavra, Mateus capítulo 6 e o versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada.
evangelismo aqui, pode me chamar, pastor, que nós está aí para somar juntos aí, em nome de Jesus. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Que maravilha, né? O testemunho edificante